Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês, amigos. É com uma bela e abençoada noite a todos e com muita alegria que nós damos início a mais um Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, estou aqui com o Júnior e junto com a espiritualidade maior faremos então o Evangelho. Gostaríamos muito de agradecer a companhia de todos vocês, os comentários que vocês nos deixam com tanto carinho lá no YouTube. A gente sempre lê todos, a gente não responde a todos, mas a gente lê com certeza todos os comentários. E é muito importante esse retorno para a gente. Então, nosso muito obrigada de coração a todos vocês. Bom, o Evangelho ele é feito sempre uma vez na semana, pode ser feito em família ou individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual, é esse momento único, esse momento que a gente para sozinho ou com a família para ler um trecho do Evangelho, para ter essa reflexão e para fazer então a harmonização do lar. A gente pede a vocês que deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água ou um copo d'água, para que ele possa ser fluído pelos bons espíritos no final. Nesse instante, então, vamos unindo nossos corações, vamos esquecer nossos problemas, vamos serenando nossas mentes. Entraremos em sintonia com a espiritualidade superior. Pedimos que os espíritos superiores nos envolvam na sua luz e fluidos e que seja um evangelho de amor, de encontro com Jesus e que suas palavras sejam verdadeiramente seguidas por todos nós. Senhor, rogamos a Ti que abençoe este momento de reflexão do Teu evangelho de luz. Envolva-nos com as Tuas doces vibrações, inspirando-nos, Mestre, auxilie-nos no entendimento e, acima de tudo, mostre-nos o caminho do bem, para que possamos dar continuidade em nossa evolução moral e espiritual. Que hoje possamos, ao fim do nosso Evangelho, estarmos mais enriquecidos em nossos conhecimentos, nos nossos conceitos doutrinários, para que possamos colocá-los em prática no dia a dia e na nossa existência. E assim, Mestre Jesus, em Teu nome e em nome da espiritualidade amiga e responsável por este trabalho de amor, mas sobretudo em nome de Deus, iniciamos o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Vamos dar início então à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Eu leio o que foi escrito por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, porque é uma edição nova e moderna e é traduzido, fica mais fácil para a gente estar lendo, mas nada impede que seja feito pelo antigo, aquele também, a gente tem aquele em casa, às vezes a gente faz aquele também, tá bom? Eu estou lendo o capítulo 9, e tem 9 também por coincidência. A cólera, um espírito protetor, Bordeaux, 1863. O ser humano, levados pelo orgulho, julgam-se mais do que são e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-los. Considerando-se bem acima de seus irmãos,
seja em conhecimento, seja pela posição social que ocupam, sejam até mesmo pela vantagem material de que desfrutam. Por isso, a menor comparação lhes causa irritação e aborrecimento. E o que acontece então? Fica encolarizados. Procurem a origem desses acessos de demência passageira, que fazem com que se igualem aos brutos, perdendo o sangue frio e a razão. Procurem o porquê de tal proceder e quase sempre encontrarão por base o orgulho ferido. É justamente o orgulho ferido que os leva a repelirem, cheios de cólera, os mais sensatos conselhos. Até mesmo a impaciência, que tem a sua causa nas contrariedades fúteis, advém da importância que cada um atribui à sua própria personalidade, perante a qual julgam que tudo e todos devam se curvar. Em sua loucura, o ser colérico volta-se contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos que acaba destruindo por não lhe obedecerem. Se em tais momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, ou teria medo de si mesmo, ou se acharia bem ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar nos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se para vencer uma tendência que o torna digno de piedade. Se parasse para pensar, veria que a cólera nada resolve, pois além de lhe alterar a saúde, compromete a sua própria vida, fazendo com que ele se torne a sua primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria contê-lo: a certeza de que faz infeliz todos aqueles que o cercam. Se ele possui coração, não sentirá remorso em fazer sofrer as criaturas a quem mais ama? E que remorso mortal sentiria se, num acesso de raiva, cometesse um ato do qual tivesse que se arrepender pelo resto de sua vida? Um resumo: o ser humano que possui temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração. Entretanto, a cólera pode ser um empecilho para que ele pratique o bem e pode levá-lo a praticar o mal. Isso deve ser suficiente para que ele se esforce em dominá-la. O espírita ainda deve levar em conta uma outra razão. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Olá, boa noite. Quando alguém me pergunta alguma coisa, alguma questão sobre a visão espírita, a gente geralmente recomenda que leia o Livro dos Espíritos. Qualquer dúvida, né? Até no encontro passado nós falamos um pouco aí por cima sobre espíritos protetores, né, mentores. Aqui nós temos um espírito protetor que é a mesma coisa, né? E ele faz observações bem contundentes quanto ao nosso comportamento, principalmente o comportamento da cólera, que nos deixa um estereótipo, né, bem dramático e bem marcante. Se nós formos observar a questão de marcas que deixamos nos outros, né, nós podemos dividir em dois grupos: pessoas que deixam marcas físicas nos outros, que não é nada interessante, e pessoas que deixam marcas no sentimento. Que marcas vocês gostariam de deixar em suas lembranças? Quando eu penso nos meus pais, que já estão no plano, eu fico me lembrando de momentos agradáveis, onde eu dou risada, onde eu faço reflexões.
eu procuro ter essas lembranças e afasto qualquer outra que venha, no caso, marcar, né? Venha, no caso, deixar uma cisma, uma implicância de algum momento. Então eu sempre relevo esses, né? E deixo os momentos mais marcantes, como sorrisos, como alegrias, como brincadeiras, que meu pai vivia de brincadeira, né? Nem sempre bem interpretado. Mas nós também estamos agora aqui cruzando nesse vale de provas e expiações e estamos deixando as nossas marcas também. Esse espírito protetor, ele usou o termo cólera, mas no termo cólera hoje, 150 anos depois desse texto, nós vamos ver vários sinônimos para ele, na qual a gente se identifica, porque a cólera ela pode atuar em vários aspectos de nossas vidas, né? Às vezes a gente só julga os outros, mas não enxerga a si mesmo, né? Quem de nós já não perdeu o controle em determinada situação? Trânsito. Se descontrolou porque alguém cortou a frente. Quem de nós não foi muito exasperado ao falar com alguém? Saiu de si, já falou, né, num tom bem mais alto. São ramificações da cólera. Tá errado, tá? Tá errado. Volta e meia eu me caio nesse aspecto de tomar uma postura mais rígida quanto a alguma situação, né? A chamada indignação. Aí eu paro, faço uma reflexão, né? E volto para o caminho de novo, para o caminho mais correto, que é o da calma e da tranquilidade. Mas eu não sou uma pessoa calma. Eu sei disso e tenho que estar sempre me vigiando em relação a isso. Muito, muito mais do que vocês imaginam. A irritação, o ódio, são coisas que estão sempre batendo às nossas portas. E volta e meia eu me excedo. Aí eu fico pensando, pô, que lembrança, né, que essa pessoa vai ter de mim. Qual é o momento? Não importa qual pessoa, qual circunstância, porque a vida nos prepara testes e nós somos reconhecidos por cair e levantar. Nem sempre a gente é nota A em tudo. Muitas vezes a gente dá uma deslizada, mas enquanto temos tempo, e se ainda nos é dado algum tempo, a gente vai lá, levanta, sacode a poeira e tenta não cometer esses mesmos erros, né? Então, é muito normal também a gente guardar rancor no coração. Antes de conhecer o Espiritismo, eu guardava alguns rancores, eu não entendia o que algumas pessoas faziam. Aí depois, com o tempo, eu comecei a entender, a compreender que a gente tem professores em nossas vidas, né? Professores, digamos, que vão nos apontar os erros, assim, bem como eles são, porque elas não terão o menor, digamos assim, remorso em nos apontar os erros, né? Porque elas não têm esse sentimento de amor pela gente, ela vai lá e toca o dedo na ferida. Então, esses professores nós somos muito gratos a eles, que nos ensinaram o nosso lado que precisa ser trabalhado, tratado. Então, o que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, é entender o nosso papel nessa vida. Ver que nós não estamos sozinhos e o progresso aqui é coletivo. Essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que entender. Então, nós não temos que ser mais do que ninguém. Nós até podemos ter, pelas diferenças que existem de cada um certo adiantamento ou um certo retrocesso em comparação ao outro. A diferença é que
o orgulho, ele não permite que a gente se sinta abaixo dos outros. Então, se nós percebemos que nós estamos sempre querendo ser melhor do que os outros, é porque nós somos orgulhosos. Mais uma coisa, mais um item na lista para a gente trabalhar, né? E dissolvendo isso devagarinho para poder modificar o nosso aspecto espiritual. Então, nós não devemos ser melhor do que os outros, nós devemos ser companheiros dos outros. Se por um acaso a gente entende alguma coisa de forma melhor e tem uma certa facilidade em alguma coisa, vamos pegar essa facilidade e aplicar naqueles que estão mais atrasados, que estão ali caminhando de forma errada, meia torta, né? Aplicar isso para que essa pessoa possa ter a mesma visão que você. Então, esse critério de comparação que as pessoas fazem o tempo todo para ver se estão melhores do que os outros, né? A gente deve retirar da nossa consciência. Nós não devemos se comparados, questionar e, no caso, querer fazer alguma coisa em relação a isso de um aspecto negativo, né? Quando uma pessoa fala algo, as pessoas se sentem meio que a palavra é acuadas, né, no canto. Pô, essa pessoa está sendo ignorante. Se a gente observar isso, nós devemos parar e refletir só um pouquinho. Eu estou falando de uma maneira que está deixando o meu irmão, filho de Deus, né, irmão no aspecto filho de Deus, acuado. E assim como Deus entende a sua benevolência no amparo àqueles que sofrem, também entende em sua benevolência que todos devemos reconhecer nossos erros e assumir posturas edificantes. Então é-nos oportunizado em várias etapas da vida situações na qual a gente vai ficar frente a frente com o nosso próprio ego, com a nossa própria consciência. E não pensem que a bondade de Deus é passar a mão na nossa cabeça e dizer tá tudo bem. Não, a bondade de Deus é você vai aprender, né? Você não entendeu ainda como é que se convive com outras pessoas, então você vai passar por uma experiência para aprender isso. E isso não é nenhuma vingança, porque Deus não é vingativo, né? Isso aí são histórias. Ele vai te colocar no sentido de aprendizado. Quando você passar por uma situação de ser acuado, você vai entender que essa situação não é boa. E a partir desse momento você não vai mais tratar os outros com essa superioridade social na qual você se acha no topo da lista dos melhores do mundo. Nós só saímos dessas circunstâncias que a vida nos apresenta quando o coletivo todo sai, quando todo mundo estende a mão para o outro e conseguimos dar um passo à frente. Esse é o crescimento. A Terra está passando por uma modificação e essa modificação ela compreende a nós, que estamos aqui agora, nesse sentido de coabitando com a natureza, com outros seres, né, vegetais e por aí vai, de haver uma convivência de austeridade, saudável, altruísta. Esses pontos é que marcam as pessoas. Como o próprio Espírito Protetor comenta, né? Se a pessoa se visse num momento de raiva, ela ficaria assustada ou aterrorizada. E vocês imaginem que é assim que eles nos veem o tempo todo, né? Porque, como eu disse, volta e meia nós caímos, porque nós somos testados. E num teste, ou você supera ou você cai.
mas vai ter um próximo teste. Vamos lá então, vamos refletir, melhorar para o próximo, para que ele seja melhor, né? Não devemos então considerar esse aspecto fútil como um aspecto importante. O que é um aspecto fútil? Esse aspecto de querer ser mais do que os outros, como sendo algo importante. Eu sou o destaque, eu sou o melhor. Não, gente, nós somos todos iguais. Nós sorrimos, nós sentimos dor, nós passamos vergonhas quando cometemos erros, nós sofremos quando a gente erra, quando a gente extrapola alguma coisa, a gente sofre, todo mundo sofre, em qualquer situação. Todos nós temos medo, frio, calor. Então, nós devemos expressar o nosso melhor, com carinho, com bondade, enfrentar, né? E não se sentir inferior também, né? Por se reconhecer em muitos aspectos da cólera, né? Não é o caso de se reconhecer inferior, mas é o caso de agradecer a oportunidade de enxergar essas falhas a tempo de corrigi-las. Se hoje somos verdadeiros terrores, amanhã seremos espíritos de luz nesse processo evolutivo. Então, para chegar em estágios maiores e para ter a oportunidade de conviver num planeta regenerado, onde as pessoas são mais boas, né, têm tendências mais boas do que más, seria uma coisa muito espetacular. Uma vida mais tranquila e continuar assim o progresso, porque o progresso não para para o espírito, porque não morre. Então ele continua sempre, 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 sempre. Agora, esse corpo que você se encontra agora, ele tem o seu tempo de validade já marcado. Então aproveitem esse corpo que vocês têm, não importa como é o corpo que vocês têm, aproveitem e deixem marcas boas nas pessoas. Se as pessoas se revoltam, é natural, qualquer um se revolta quando vê alguém sendo violento, num acesso de raiva, assim as pessoas te enxergam quando está nesse momento também. Então, as pessoas também se emocionam quando você é uma pessoa alegre, é uma pessoa sorridente, é uma pessoa que não guarda rancor, né? Porque guardar rancor, gente, faz parte da cólera. Uma pessoa que é digna, que entende que é tudo um processo evolutivo, porque se a gente insistir em cometer erros, nós vamos ter que pagar por isso. Isso é uma coisa óbvia. É só ver as leis de Deus lá, no 3º capítulo do Livro dos Espíritos, e vocês podem ver como é que a banda toca, né? Olha uma expressão militar minha. Então vocês vão entender como é que funciona. É muito mais fácil de a gente poder melhorar. É isso que eu estou dizendo. A gente tem sempre a oportunidade de melhorar. Com isso eu encerro o meu comentário. Vamos agora à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus,
Estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que possamos, então, a partir de agora, projetar uma vida melhor para a gente. Sair desse templo de tristeza, né, por cometer vários erros, e passar para um templo de alegria, onde a gente vai procurar sempre melhorar cada vez mais e mais o nosso aspecto moral, o nosso aspecto físico também, né? Cuidando de si. Tudo isso faz parte do nosso momento, da nossa vida. Deixar marcas nos outros, marcas boas, que as pessoas possam lembrar de vocês por ser uma pessoa sorridente, alegre, prestativa, altruísta, uma pessoa bondosa. Lembre-se que ser espírita não é ser correto, mas é ser aquele que está sempre querendo melhorar em todos os aspectos. Todos somos falhos, né? Mas o fato de levantar a cabeça e vamos de novo, vamos tentar acertar, vamos tentar corrigir, vamos tentar fazer melhor, isso faz parte do ser espírita, ok? Desejo a todos, então, uma excelente semana, que Deus abençoe a todos vocês, que leve paz, harmonia e proteção ao lar de vocês e que vocês tenham oportunidades de mostrarem o quanto são pessoas melhores. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. E até semana que vem. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração. Para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver.
essa luz viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online, nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br